Muito bom dia. Hoje, dia 16 de abril de 2025. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez nesse café da manhã da Uniapac ADCE. A ADCE de São Paulo é filiada à ADCE Brasil, que é filiada à Uniapac Latino-Americana e que é filiada à Uniapac Internacional. Então, vejam vocês a expressividade da nossa associação. Então, aqueles que ainda não se associaram, venham fazer parte desse grupo de líderes que podem ser inspiradores, né, que são inspiradores, mas que podem fazer a transformação na sociedade. Vamos aqui hoje receber Dr. Antônio de Sales, que foi convidado pelo Adalberto e pelo Irota, e agradecemos aí por ele disponibilizar o seu tempo para compartilhar conosco os seus conhecimentos, né? E de quanto é importante a sua atividade, de quantas vidas são salvas aí por esse trabalho dele, por essa pesquisa que ele realiza, né? Por esses estudos que ele realiza. E hoje bom dia aí, doutor Antônio, apareceu muito, tá bonitão, saindo bonito na foto, doutor Antônio, Apertando muito a bem. gravata aí para todo mundo ver que eu respeito todo mundo com a roupa, né? Também, né? É, Ainda é, mais que Gigi tem um lenço muito mais bonito que minha gravata. Pronto. Isso Vamos tudo lá. lógico que a aparência é um respeito, né, doutor Antônio, ao outro, porque nós mesmos, agora sim, né, porque com a internet, nós mesmos não nos vemos, né, então eu digo que a gente se arruma não é para a gente, é para que, em respeito aos outros, que os outros nos vejam e valorizar aí a imagem, porque é o primeiro contato que a gente tem é o visual, né, mas É. também o da voz, que hoje é o Dia Mundial da Voz, Ah, e que a gente possa, então, através da nossa voz, inspirar as pessoas e realmente sermos empresas que transformam a sociedade. E aí, se você é uma empresa que transforma a sociedade, vem ser uma apoiadora da DCE, venha patrocinar os nossos cafés da manhã. Eu convido aqui o Padre Valdeir, que inicie a nossa reunião, nos inspirando com uma oração. Por favor, Padre Valdeir, bom dia. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer o trecho do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o terceiro cântico do profeta Isaías, né? Do capítulo 42 até o capítulo 52 de Isaías, nós encontramos quatro cânticos que são denominados cânticos do servo de Javé, né? Porque todos eles, ou seja, de uma forma ou de outra, fazem realmente uma alusão àquilo que é ou que Jesus iria sofrer, né? E depois, né, ou seja, a gente consegue ver todas essas coisas acontecendo realmente na pessoa de Jesus. Essa palavra se cumpre em Jesus, né? Então, é importante que ele vai aprofundando a missão de Jesus, né? A dimensão da missão de Jesus.
uma entrega incondicional. Jesus não coloca condição para se entregar à humanidade. Jesus simplesmente se doa a todas as pessoas, né? E três elementos que me chamaram muita atenção esses dias, né? Porque quando a gente ouve lá no Evangelho de Lucas, Lucas coloca que quando um dos apóstolos, né, ou seja, cortou a orelha do centurião, o Lucas fala que Jesus tocou a orelha do centurião e o curou. Mesmo naquele momento, já sendo ali, ou seja, preparando para entrar na sua paixão, Jesus tem esse gesto, ou seja, de curar as pessoas. A segunda coisa, o gesto da misericórdia. Quando ele olha, né, para Pedro, Pedro negou 3 vezes, o evangelista Lucas diz que Jesus olhou para Pedro e viu a fragilidade de Pedro, né? Ou seja, o quanto Pedro foi fraco. Pedro é o símbolo realmente, ou seja, da pessoa humana, né, do homem fraco. Ou seja, não é porque ele tem todo o poder que ele não erra, ele erra também, né? Ou seja, mas Jesus está sempre ali para acolher, né? E o terceiro ponto é quando Jesus, pregado na cruz, diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, acho que esses três elementos que diferenciam o Evangelho de Lucas são três elementos que caem perfeitamente, ou seja, naquilo que o profeta Isaías está colocando, né? Ou seja, de que, ou seja, bateram, arrancaram a barba, né? Ou seja, levaram o sacrifício. E o quarto cântico, eu termino aqui, eu não vou longe também, o quarto cântico vai dizer que diante né, ou seja, dele, né, as pessoas viravam o rosto. Diante de Jesus na cruz, o sofrimento era um sofrimento tão absurdo que as pessoas viravam o rosto. Diante dele se vira o rosto, né? Diante daquele cordeiro imolado, as pessoas viravam o rosto, né? Então, eu sei que muita gente, né, ou seja, quando fala de Jesus, viram o rosto porque não suportam amar como Jesus amou, porque sabem que não vão conseguir. Enquanto que nós cristãos, né, nós sabemos da nossa fragilidade e nos colocamos diante de Jesus para que Jesus realmente realize em nós essa dimensão do amor que ele nos ensinou. Fazer a oração do dirigente cristão: Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, mais uma vez aí por essa inspiração, né? E quando o senhor fala de virar o rosto, eu acho que é porque também a cena era tão horrível que as pessoas não suportavam ver, né? Assistir aquela cena tão triste, né? E para mim, a maior símbolo da resistência e do amor é a Nossa Senhora, né? Imagina você acompanhando um filho numa situação daquela, né? A dureza que não deve ter sido para ela. Então, nós estamos aí, tem um período agora, que são os 9 meses, né? Com Nossa Senhora, até dia 25 de dezembro, e a gente vai acompanhando essa caminhada de Nossa Senhora, que é muito bonita, né? E, então, vamos aí pedir, e aí também por essa toda, quando fala de que arranca, que corta a orelha, aqui nós temos hoje, né, o doutor Antônio, que corta, corta, mas para melhorar, né? Não para extirpar, né? Vai fazendo as cirurgias, e aí eu peço e agradeço novamente, e dou as boas-vindas, e peço que o Francisco Quirota, que junto com o Adalberto, que é o nosso presidente aqui da DCE São Paulo, convidou o doutor Antônio, que o Irota faça a apresentação
é bem sucinta, né? Porque o currículo dele não vai, nós vamos demorar aqui até a Páscoa, até a Páscoa vamos ficar lendo o currículo dele. E como ele está aqui, né, Irota, a gente sempre diz que a pessoa, nada melhor que a própria pessoa se apresentar através da sua fala, né? Obrigada, Irota. Bom dia a todos. É com muita satisfação, né, que eu apresento o doutor Antônio de Sales, que eu tive assim, a graça de conhecê-lo durante uma situação muito difícil minha, de 4 anos atrás, e eu estava numa situação complicada, diagnosticado com um tumor que veio muito rápido, e ele cresceu muito nos últimos 2 anos, 2020, 19 e 2020. E eu estava para ser operado, sacrificado, porque eu sabia que ia ficar aleijado. Mas mesmo assim, não suportava, não conseguia viver mais. Então tinha que fazer a cirurgia. Isso estava marcado no final de 2000, na pandemia, 2020, no final de fevereiro, mas veio a pandemia e realmente foi tudo adiado as cirurgias. Nesse intervalo, eu conheci uma pessoa, diretor do Sírio, que é um dos neurologistas, neurocirurgiões mais longevos que nós temos aí em atividade, e eu cheguei até ele, e ele falou, olha, Francisco, eu corto as cabeças das pessoas há 55 anos, né? Já cortei cabeça de muita gente importante, mas a sua eu não corto. A sua eu não corto. Porque isso aí você vai ficar 100% certeza que vai ficar aleijado. E eu esperaria, né? Esperaria um tempo, meio ano, 1 ano, 2 anos, mas essa tecnologia vai chegar. Faça um sacrifício, tenta viver da melhor, faça todo, use remédio, use até morfina, mas tente esperar mais um pouco. Do jeito que está, é certeza que você vai ficar aleijado. E aí, realmente, eu aguardei e no final de 2021 que me veio a informação que já existe essa tecnologia que faz uma radiação pontual de alta precisão robótica. E aí, realmente, eu tive a honra de conhecer o doutor Antônio Salles, que fez essa cirurgia em 2 etapas. E ele fez a segunda etapa, robótica, de altíssima concentração radioativa. E foi uma cirurgia muito rápida. Eu entrei à noite de um dia, operei no outro, e depois, no terceiro dia, eu já saí do hospital. No quarto dia, eu já estava começando a trabalhar. Claro que não intensamente, mas estava dando um expediente mais leve. Então, isso que eu queria falar para vocês, que a medicina é cada vez mais evoluída, hoje o doutor vai explicar isso, e isso reduz muito os problemas da hospitalização, da invasividade, e cada dia mais a tecnologia, essa tecnologia do doutor Antônio que trouxe essa tecnologia para o Brasil, todo o processo de importação, tudo que está tentando popularizar, né? Por causa da respeitabilidade do currículo dele, um professor de altíssimo estípio que morou mais de 30 anos nos Estados Unidos e que fez palestras no mundo inteiro, você imagina. No jantar de semana passada, ele nos disse que ele fazia palestra na China, na década de 90. Imagina se o doutor Antônio percorreu o mundo fazendo palestra, né? Ele ainda é professor emérito da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ele tem amigo, estudou, fez curso em Harvard, então ele tem um currículo extraordinário e ele vai nos discorrer hoje sobre a evolução da neurologia e também sobre a repercussão disso dentro da saúde das pessoas, dentro dos custos que tem as pessoas, mas os retornos que se dá para toda a sociedade, que é um grande imbróglio hoje da sociedade, é viver bastante, né? A idade em média aumentou 20, 30 anos nos últimos 50 anos, mas o grande desafio é viver com qualidade. Então, o doutor Antônio Salles é meu amigo, extraordinário, humorista, está desenvolvendo a espiritualidade dentro da neurologia, é um homem extraordinário que Deus me deu de presente.
Tá aí, seu Antônio, doutor Antônio Salles, aí encanta o povo. Obrigada, Irota, novamente, muito obrigada, né? E por trazer, e nós combinamos aqui, né, doutor Antônio, que não vai ser no Medicaid, né? Que a gente fala que tem o juridiquês, né? E que aqui não vai ser no Medicaid, porque senão nós vamos ficar boiando nas informações. Mas ele tem, como é professor tem essa facilidade, né? E dizer que a gente agradecer aí os nossos assistentes, né? Que nós estamos com o doutor Maurício Tibúrcio, que é lá da Vila da Serra, de Minas Gerais, prestigiando aqui, junto com muitos outros, né? Essa sua apresentação. Obrigado, doutor Antônio. Vamos em frente para a gente poder otimizar aqui o nosso tempo. Nós vamos até às 9 horas, quando encerramos. Por favor, doutor Antônio. Bem, muito obrigado. Eu vou projetar aqui os slides, né, para que a gente possa apresentar para vocês um assunto extremamente complexo de uma maneira que seja entendido e proveitoso a todos. Claro que a primeira coisa que eu quero fazer é realmente agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né? Não só ao Adalberto, que eu conhecia há mais ou menos uns 10 anos também na mesa de cirurgia, e conheci o Hirota também, já não na mesa de cirurgia, mas dentro da minha máquina lá, tratando-o, e, claro, a Gigi por aceitar que eu fale um pouquinho para vocês desse assunto tão complexo, né? O que eu vou tentar falar para vocês hoje é o que eu chamo de cirurgia genética, tá? É um nome que a gente lançou para mostrar ao mundo que a gente não precisa muito mais abrir a cabeça das pessoas, desde que elas façam uma boa prevenção na vida delas. E isso não é só o cérebro, mas isso é bom para todas as doenças do nosso corpo, porque todas elas são genéticas de alguma maneira. O câncer é um desvio genético, até o Covid foi criado curado pela genética por um casal turco, né, extremamente inteligente, que nos salvou naquele período da pandemia. Mas o agradecimento ao Hirota, o agradecimento a Gigi e, claro, agradecimento ao nosso presidente aí, Adalberto Lolato, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos 200 anos. Por que eu escolhi 200 anos? Porque foi quando a medicina mudou, né? Antes era muita curanderia e muita mágica, e todos nós nos segurávamos em Deus para nos ajudar a sair das nossas doenças, e até hoje, claro, sempre que os pacientes me pedem para rezar junto com eles, eu agradeço, porque eu sei que a ajuda vai vir, e vai vir uma ajuda extremamente importante durante o meu trabalho, que a gente, como médico, se sente um instrumento e nada mais do que um instrumento, né? Então, se a gente olhar aqui, eu voltei para o Brasil em 2014, justamente eu e minha esposa, a doutora Gorgulho, Alessandra Gorgulho, e nós viemos para espalhar conhecimento e principalmente agradecer ao Brasil todo o nosso trabalho, né? Eu falo agradecer ao Brasil porque eu fui na Universidade Federal de Goiás, eu fiz residência em Goiás pelo MEC na época, eu fui para os Estados Unidos com bolsa do CNPq e passei lá 30 anos fazendo pesquisa e cuidando de americanos, enquanto nossos brasileiros aqui não estavam sendo cuidados por mim. Então, eu tinha um peso de consciência muito grande, e, graças a Deus, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena porque, como vocês vão ver, a gente tem feito um esforço imenso, não só para desenvolver coisas no Brasil, hoje na Rede D'Or, onde está tendo um grande movimento na medicina brasileira, e também nas escolas, né? A gente tá orientando teses e tudo, né? E assim a gente tenta ressarcir o Brasil pelo trabalho que ele me deu de graça a minha educação.
Então, foram 40 anos de colaboração com vários cientistas, né? Na Universidade da Califórnia, na Universidade de Harvard, na Universidade da Virgínia, e todos esses lugares a gente trabalhou. A Alessandra foi lá para o Brasil, para Los Angeles, para me trazer de volta, né? Nós nos casamos e eu voltei. Dizem que o homem segue a saia, e eu acho que isso é verdade, que aqui estou eu no Brasil, muito feliz, e muito bem ajudado, né, pela doutora Alessandra em tudo que eu faço. O sucesso que a gente está tendo no Brasil, eu devo metade a ela, né? Nós trabalhamos juntos. E, claro, o meu time aí. Tem um time bem longo e os meus estudantes que estão todos aqui representados, esses são os brasileiros e também alguns professores que me ensinaram aqui, que a gente tem que ter agradecimento intenso. Como vocês veem aqui nesse mapa, vocês estão vendo o mapinha do Brasil aqui, é onde todos os nossos neurosapiens, né? Os sabidos da neuro aí, que estudaram conosco, eles estão fazendo a medicina em todos esses lugares aí do Brasil, essa medicina que eu estou mostrando para vocês hoje. Hoje a gente consegue cobrir todos esses estados em verde justamente porque a gente traz para uma grande máquina que hoje está em Brasília, a nossa aqui em São Paulo ficou velha, e nós estamos tentando renovar isso, claro que vamos conseguir. Mas eu estudei um pouquinho como está a medicina no Brasil, né? A medicina no Brasil antes era a medicina federal, né? As grandes faculdades federais, e houve esse espalhamento de medicina privada, que os nossos estudantes estão tendo mais e mais vagas privadas, né, com muito pouco adicionamento do governo nesse processo, e também a medicina privada está sendo muito mais valorizada em tudo que a gente faz, é onde a tecnologia está. Houve uma grande defasagem das federais, das escolas federais, por falta de verba, falta de tecnologia. Hoje, por exemplo, uma das melhores escolas de medicina do país é no Albert Einstein. Por quê? Porque lá a tecnologia existe. E eu fiz com esse paralelo, né, histórico aqui, para vocês entenderem como que foi nos Estados Unidos e como está sendo no Brasil, né? Antes a medicina evoluiu, e com a evolução em 1910, houve um grande crescimento das escolas de medicina privada. Carnegie era um grande empresário que realmente ajudou a educação médica nos Estados Unidos, mas a proliferação de medicina, muitas vezes, como está acontecendo no Brasil, não tão bem controlada pelo interior do país, é onde mais cresce escolas de medicina. Então, nós começamos a ter a quaqueria, né? Aquilo que não é a verdadeira medicina, mas que ajudam as pessoas, principalmente na força delas. Antigamente era no cavalo, não se pensava em infecção, as amputações eram presentes, né? Tirava sangue, quem nunca ouviu falar da sangria, né? E para ter a decepção aqui de não poder ajudar o paciente, né? Então, é muito importante que essa evolução ocorreu para nós termos aqui uma medicina antes, que era totalmente, quase que uma arte, né? Era mesmo uma arte para se tornar ciência, se tornar uma medicina séria, e um grande homem da Universidade de Yale visitou todas as escolas americanas na época, em 1954, e metade delas foram fechadas. E daí em diante, então, começou-se com uma nova ensino da medicina baseado em privada, né? Yale é uma universidade privada, Harvard é privada, Stanford é privada, as grandes universidades americanas são privadas e são mantidas pelos estudantes, pelos aluminais, pelos empresários, aqueles que realmente trabalham e podem ajudar a população em geral e a medicina. E isso representa vocês, né? Vocês, nesse grupo, são essas pessoas, e o fato que vocês estão aqui hoje é justamente porque vocês se agregam, acreditam em Deus, são cristãos e estão trazendo uma medicina melhor para o país, uma vida melhor para o país, mais empregos e melhorando a população. Se nós olharmos a evolução da medicina, nós estamos falando aqui em 200 anos, nós estamos aqui nos 1700, você vê que realmente era uma reta, né? Não tinha nada melhorando, e a gente aqui nos anos 30, 40, 1900, no século passado, a gente morria com 30,
40 anos. A vida média do homem era 40 anos nos anos 30, 40. Claro que tinha gente que vivia mais. A vida média tinha lá os que chegaram a 60. Mas a realidade é que, principalmente pela mortalidade infantil, a vida média terminava sendo 35 anos nessa época. Aí veio o antibiótico, né, e começou a jogar a vida aos 60 anos de idade, quando nós começamos a tratar as infecções, vieram os cardiologistas, fizeram uma grande diferença. Por isso que o doutor Hirota está vivo, por isso que o doutor Antônio está vivo, por isso que o Adalberto está vivo, por isso que a Gigi está viva. Nós já passamos aí os 30, estamos passando os 60. A Gigi não passou 60 ainda, mas nós já passamos. Eu acho que o padre Valdeir passou os 60, provavelmente. Mas, e agora nós estamos aí com 20 anos de vida por causa dos cardiologistas. E esses 20 anos de vida que eles nos deram, nos ensinando a comer apropriadamente, fazer exercício, fazer a medicina preventiva, isso está nos levando a viver 90. A vida média na Grande São Paulo, aqui na região dos hospitais, aqui em volta da Paulista, Itaim, Murumbi, a vida média é 84, 87 anos de idade. Justamente porque todo mundo aqui está bem acordado a ir ao Ibirapuera, faz a sua corridinha, faz todos os exames todo ano, a gente checa o coração, checa a pressão, e eu mesmo tomo 4 comprimidos toda manhã, para que eu possa viver até os 100 sem chegar a ter demência. Então, é preventivo. Quando eu tinha 50 anos de idade, eu fui num médico nos Estados Unidos e falou, você vai tomar 4 comprimidos. Ah, não, eu sou forte. Ele falou, não estou te medicando agora, estou medicando para os 90, para você chegar lá e estiver pensando corretamente. Então, mantendo a circulação, baixando a pressão arterial, abaixando o colesterol, essas medicações hoje nos mantêm até os 90. Então, essa medicina preventiva extremamente importante. Bom, e aí nós chegamos aqui aos 90, né? O que está acontecendo? Na Europa, estamos aqui nos 80 anos de vida, 90, e nas Américas, né? E aqui na África, onde se vive menos ainda, né? Os 60, estão aqui na base dos 60, mas nós estamos aqui também, né? Em São Paulo, estamos por aqui, e nós sofremos aí a ignorância genética dos anos 2019 a 2022, 2023, nós sofremos a ignorância genética, que foi o Covid. Foi o RNA, um vírus, e começou a matar a gente, ninguém sabia o que fazer. Aí veio esse casal de turcos, né, que conseguiram, lá trabalhando na Alemanha, desenvolver a vacina, a Pfizer. Né? A vacina da Pfizer foi desenvolvida, ficaram bilionários, né? A BioNTech. Eles ganharam bilhões de dólares, esse casal, porque eles conseguiram salvar a população mundial e devem, a algum momento, ganhar o prêmio Nobel também. Vocês vão ver que eu tenho muito, muito respeito aos cientistas que trabalham juntos, os casais. A força de um casal junto é impressionante, né? São 2 cérebros que estão trabalhando juntos sem parar, né? Bom, eu vou mostrar um pouco para vocês onde a ciência está, né? Por exemplo, quando eu vou operar um paciente aqui, eu tenho o cérebro do paciente na minha mão. 3 dias antes, eu estou vendo as vias, eu estou vendo os núcleos, eu estou vendo tudo, para mim passar 3 dias pensando como que eu vou fazer aquela cirurgia, né? Isso aí eu posso segmentar o cérebro e tirar. Esse aqui é o computador do cérebro, como a gente anda, como a gente pensa, é a integração de todo o nosso córtex cerebral está nesses gânglios da base do cérebro. Então, tudo que a gente vai fazer passa por aqui e aí é emitido para os nossos olhos, para os nossos sentimentos, as nossas mãos. E se eu vou tocar música, por exemplo, isso tudo está funcionando em uma conjunção imensa. E nós estamos fazendo essa cirurgia, é importante dizer, baseados na inteligência artificial. Isso tudo é montado para a gente artificialmente pelos softwares da inteligência artificial. Se eu conseguir passar isso aqui. Bom, a gente não só consegue ver os núcleos, mas consegue ver toda a fiação cerebral hoje, o que nos permite colocar um eletrodo e dar eletricidade ao cérebro e corrigir várias doenças, né? Então, vocês veem que isso tudo é estudado com detalhe antes de uma cirurgia. A gente está aí estudando, mexendo, justamente tentando enxergar tudo para calcular. Tudo é cálculo. Tudo é matemática, tudo é física, tudo é porque nós somos um ser elétrico.
Nós somos um ser químico. E nós temos toda essa química, essa eletricidade, que antes, né, na época em que se não entendia isso tudo, dizia-se que Deus criou o homem do barro, e foi do barro mesmo, porque todos esses, a química, toda a eletricidade, tudo isso é aquele barro que Deus criou, mas ele criou não do barro do homem que foi na época antiga, que acreditava-se nisso, mas do barro que ele fez a criação humana de todos os átomos, de toda a eletricidade, de tudo isso que foi se combinando na criação do mundo para se fazer toda a evolução que temos hoje do ser humano. Então, eu tentei integrar tudo nesse livro, né? Toda a música, a gente consegue entender como que o cérebro funciona nesse livro aqui, está sendo lançado agora em maio no Carnegie Hall. Por que isso é importante? Isso é importante porque vocês vejam esse paciente, ele foi diagnosticado com 23 anos de idade. Eu vou tirar o som para não nos atrapalhar e antes a gente ganhar tempo. Ele foi diagnosticado com 23 anos de idade e ficou no neurologista por um grande período recebendo injeções de Botox, né? A botulina toxina que os índios usavam para matar as pessoas, os animais com a flecha. Então, hoje a gente injeta precisamente para que os músculos sejam controlados. Ele está sem controle. Aquele computador cerebral que eu mostrei para vocês está sem controle. Então, eu o levei para a sala de cirurgia e consegui colocar nele um eletrodo, um em cada lado do cérebro, para que ele pudesse não sofrer mais a dor. Então, acabou a dor, ele está aqui, uma pessoa alegre, pode falar bem. E vocês veem, essa atrofia do pescoço dele aqui é de tanto injetar botulina toxina durante anos para que ele não tivesse dor. O médico estava fazendo o que sabia fazer, o correto a fazer, o que existia na época. Aí a gente conseguiu fazer isso agora de 23 a 63. Ele passou 40 anos nesse sofrimento e agora ele voltou a jogar, né, o tênis dele aí, está no clube jogando tênis. E olha que é muito bom, ele dá uma cortada aí nesse vídeo que eu acho que nenhum de nós daríamos do jeito que ele deu. Ou seja, a agilidade dele agora, quer dizer, aquele computador foi realmente controlado e melhorado para que ele tenha uma vida normal, como todos nós. E isso é realmente maravilhoso, que a gente pode fazer isso. Deixa eu ver. Pronto. Bom, agora vamos para outro assunto. Tá? O assunto nosso, né? Na nossa idade, né? Nós todos estamos aí com medo de ter a doença de Alzheimer, de perder a nossa memória, porque a nossa memória é a nossa identidade, né? O que a gente é. Se a gente perdeu isso, a gente deixa de ser tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida, e até a Alzheimer pega a memória imediata mais, né? Ele lembra aquilo lá antigo, mas se eu te falar para ele bom dia, ele vai te falar bom dia 15 vezes durante aquele mesmo período, porque ele esquece que falou bom dia para a gente. Mas em 2014, 50 milhões no mundo, em 2060, 14 milhões, quer dizer, está sendo empregado bilhões de dólares nessa doença, né? As doenças neurodegenerativas. Quer dizer, os cardiologistas nos ajudaram com 60 e nós, neurologistas, temos agora que ajudar a humanidade com as degenerações que acontecem no nosso cérebro. Nosso cérebro vai diminuindo de tamanho à medida que a gente vai ficando mais velho, como a nossa pele também vai dividindo, a gente vai se tornando, de uma uva bonita, a gente se torna uma uva passa, né? Mas é isso aí que nós temos que resolver. E nós estamos trabalhando nisso, porque isso aqui nós temos que trabalhar na genética. A doença de Alzheimer é uma doença que tem um defeito genético, mas também é uma doença que depende da nossa vascularização. Quando o sangue vai limpando aquele lixo que vai depositando no nosso cérebro, né? Se a gente ter uma boa circulação, seguir o conselho dos cardiologistas, a gente vai sim procrastinar essa perda cerebral que o ser humano tem. Vocês vejam esse senhor, ele é um paciente meu do Rio de Janeiro, ele tem o que a gente chama de síndrome de Pisa, né? Você vê que ele é torto, parece a torre de Pisa, né? Por isso que os médicos chamam isso. E ele queria
o que ele me pediu, falou, ó, doutor, eu quero correr na praia. Ele mora no Rio de Janeiro, então eu fui fazer essa cirurgia para ele, justamente para que ele pudesse dançar aqui na bodas de diamante dele, né? Ele teve a boda de diamante, mas ele queria mesmo era correr. Então, no hospital, eu pus ele para correr. A filha dele era uma médica e ela preocupadíssima, porque ele ia morrer do coração naquela corrida ali no corredor, né? Mas não morreu e continuou correndo, né? Agora correndo no asfalto, que é muito mais difícil, né? Você vê que é um pouquinho tortinho, mas eu coloquei 2 eletrodos na cabeça dele, nós trabalhamos lá no computador dele e ele realmente melhorou. Bom, isso eu estou falando da função do cérebro, da nossa capacidade de modificar a função cerebral, isso em várias doenças, doenças psiquiátricas, doenças neurológicas em geral. Tumor cerebral, aqui agora é mais ou menos o que o Francisco nos falou tão assim, emocionalmente a respeito dos 4 anos atrás. Vocês veem que hoje em dia a gente faz o tumor, isso aqui é tudo no computador também. Esse é um paciente operado, imediatamente ele estava sorrindo e 2 semanas depois tomando o vinhozinho dele sem problema nenhum. A gente faz a cirurgia hoje virtualmente, antes de fazer a cirurgia, né? Vocês veem aí que nós estamos dissecando o cérebro desse paciente no computador 3 a 4 dias antes, porque eu tenho aquele tumor lá no fundo, aquele marrom lá, que a gente vai tirar, que esse é um neurinoma do acústico, né? Um tumor que quando se deixa crescer demais, ele começa a tomar o espaço dentro do cérebro e você acaba tendo que ir para uma cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia do neurinoma do acústico, é uma cirurgia bastante cruenta, né? É uma cirurgia que, como vocês veem aqui, a gente está olhando no microscópio, estamos operando esse paciente, retirando o tumor, com eletricidade dentro do cérebro, para ter certeza que todos os nervos estão preservados. E a gente tem que fazer isso para diminuir o volume. Porque quando eu diminuo o volume, então aí eu posso fazer uma coisa um pouco mais elegante. Essa é a próxima máquina que eu estou tentando trazer ao Brasil. Hoje nós temos essa, né, que chama-se Gamma Knife. Vocês veem que a gente está fazendo o que a gente chama de cirurgia híbrida. Eu tenho que tirar um pedaço do tumor, porque tem que ter espaço no cérebro para mim poder usar esse robô. E esse robô, o melhor robô hoje está em Brasília. Eu trouxe um aqui para o H-Core, mas está velho e, aliás, demora muito para o tratamento. E os pacientes sofrem lá dentro um pouco, que pode ser 3, 4, até 10 horas dentro de uma máquina. E essa máquina aqui agora, mais nova, a gente está demorando aí em torno de 1h30 no máximo em cada tumor que a gente trata. Então, eu trato 4, 5 tumores por dia, enquanto uma cirurgia dessa eu levo 12 horas para fazer. E essa cirurgia fica, no mínimo, num bom hospital em São Paulo, R$500 mil, enquanto que essa aqui fica em 80 mil reais. Quer dizer, quase que 5 vezes mais barata a medicina extremamente avançada, e esse é outro robô chamado CyberKnife. O que nós temos aqui em São Paulo é esse, que trata o corpo todo com uma tecnologia muito semelhante a essa, né? Isso aqui é um giroscópio, né? Eu não preciso descrever para vocês o que é um giroscópio. É uma coisa complicada para dizer para vocês, que só os físicos que realmente entendem. Então, por que a gente tem que diminuir o tamanho desses tumores? Porque eles não cabem, né? Vocês veem aqui, esse aqui é um tumor mais ou menos do tamanho que o Dr. Hirota descreveu, está apertando o tronco cerebral e começa a dar sintomas rapidamente. Esse aqui é um tumor que eu diagnostiquei num senhor, ele tem dos 2 lados, é tão pequenininho. Eu peguei hoje do relatório dele só para mostrar para vocês que eu posso tratar os 2 no mesmo tempo que eu trato quase que um, porque são muito pequenos, naquela máquina que eu mostrei para vocês. Eu não preciso usar a estrutura hospitalar, essa aqui é uma UTI, extremamente complicado, extremamente caro. Quando você entra no UTI, hoje está custando, nos melhores hospitais de São Paulo, R$30 mil por dia, fora medicação, fora outras coisas, só a hotelaria, R$30 mil por dia, porque é muito caro. Então, nós temos que resolver esse problema aqui, né? E fazer uma coisa que esteja dentro de que aceito para todas as pessoas do país, que a gente pode colocar uma máquina daquela, 5 máquinas daquela pelo país, não estou falando para ter uma em cada canto para ficar competindo entre grandes hospitais, mas em locais estratégicos do país, para que as pessoas possam
ter hoje, o lugar estratégico que eu tenho é Brasília, todo mundo pega o avião para Brasília, né? Ninguém gosta de ir em Brasília atualmente, mas vai mudar, eu espero, e aí as pessoas vão querer ir a Brasília de novo. Mas eu tenho ido a Brasília cada vez que eu vou lá em cada mês. Todos os meus colegas aqui trazem, né? A gente é uma equipe nacional, foi a maneira que eu consegui de oferecer isso para o Brasil inteiro. Todas essas pessoas foram um dia, estudaram comigo em Los Angeles, aqui no Brasil, e a gente trata os pacientes lá. Aqui tem um cristão, né? O pastor Pedrão, e a esposa dele, que tem um tumor severo, eles têm feito uma campanha imensa, que nós tratei ela em Brasília já 2 vezes, aqui em São Paulo uma vez, e ela que estava desenganada no Rio de Janeiro há 5 anos atrás, vai vivendo, cuidando da família, vendo seus netinhos, e a vida dela continua, e claro que a gente tem a equipe. E saiu o outro romance aí que a gente já escreveu, está impresso, é O Cérebro da Mulher do Pastor, que ele traz a história da vida dele, que é maravilhosa, dedicação a Cristo o tempo todo, e conhece a esposa desde os 7 anos de idade, eles já namoravam com 7 anos, hoje eles estão além dos 60, para mostrar para a gente que o amor realmente existe, né? A gente acredita. Bom, aqui outro grande amor, o Dr. Lexell foi quem inventou aquela máquina que eu mostrei para vocês, o filho dele acabou de passar 2 anos atrás, a esposa que era realmente a inteligente, né? Ela era a businesswoman que fez essa máquina se espalhar pelo mundo, e ele era o cérebro, o intelecto, que provavelmente nunca ganhou dinheiro, porque ela ganhou dinheiro para ele. E ele falava isso aqui muito importante, ele inventou esse instrumento aqui, que hoje todo mundo que vai para a cirurgia usa isso, né? É chamada o saca-bocado de Lexell, que é o nome dele, mas ele dizia que a cada instrumento da medicina tem que ser tão elegante, porque nós estamos mexendo, ele era um neurocirurgião, mexendo com o cérebro humano. E essa era a propaganda daquele instrumento dele na época, provavelmente desenhado pela esposa que vendia o equipamento, né? O doutor fabricando e a esposa, né? Ele trabalhando com irradiação e ela trabalhando com infecção, todos os dois ganhando prêmios através do país, dos Estados Unidos. Ele participou no Chernobyl, um grande fabricante, é o nome dele, e ele deu aí prêmios a todos que se interessaram por isso, né? Mais um casal ajudando a ciência, e eu ganhei esse prêmio deles lá um dia, e justamente por esse trabalho de espalhar a técnica pelo Brasil e desenvolver a técnica, né? E a gente fala muito sobre essa cirurgia genética, tem um trabalho científico aí que a gente quer realmente modificar o DNA das pessoas de uma maneira que o câncer é tratado, e a gente consegue isso, por exemplo, o Hirota descreveu que ele passou, a gente consegue fazer isso em um dia, aí, em algumas horas, isso está feito. E eu acredito que realmente é o futuro, né? É o futuro, é a luz no fim do túnel, que a gente tem aí para fazer essa coisa. O meu despertador tocou porque acabou o tempo, eu tenho 15 minutos, né? Então, da agora para frente, eu vou falar mais corrido para vocês, tá? Para mim terminar. Dr. Gelberg foi um dos meus grandes professores que me ensinou, 2 brasileiros estudando na Harvard, aqui, aprendendo essa tecnologia. O Wilson hoje trabalha no Brasil ensinando, viajando para todo lado, aposentou. Eu também aposentei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. A gente tem um grande amor aí por esse nosso país maravilhoso, né? A gente parava o raio na Universidade de Harvard, a gente aprendeu a parar o raio, né? Parar o raio, e para no fim do tumor. Então, essa tecnologia chamava-se Proton Beam, estamos físicos trabalhando nisso, que a gente trouxe, então, imagens, esse aqui trabalho que a gente fez trazendo imagens para poder calcular isso tudo, não só imagens anatômicas, mas imagens funcionais. Hoje a gente funde todas essas imagens. Alô? Estamos ouvindo. Caiu? Alô? Não, estamos aí, pode seguir, está tudo Estamos bem. ouvindo, sim, doutor. Alô? Pode seguir, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Hirota, avisa ele que está Gigi? tudo bem. Tudo bem. Gigi, caiu? Não, Não, está ok, está ok. Vocês estão me vendo? sim. Sim, Então,
Então tá. Sim, Estão me vendo. pode tocar. Espera aí, mas caiu A apresentação, sim, porque É, você tirou. Nós eu estamos aqui. estamos de volta? Então, Estamos de volta, beleza. pode tocar. A apresentação está de volta? Está de Ah, volta. Tá. Então tá. E como eu ia dizendo para vocês, a gente foi trazendo todas essas imagens e lá na Suécia a gente conseguiu colocar tudo isso junto para aprender a tratar os pacientes psiquiátricos, né, com esse grande neurocirurgião que foi um dos meus professores, Dr. Lauri Latinen. Quando eu cheguei na UCLA, né, na Universidade da Califórnia, ano 90, eu comecei a trabalhar com esse aparelho e aqui no Brasil a gente tem esse aparelho agora. Durante 90 até eu vim para o Brasil, a gente desenvolveu um outro aparelho que é bem mais popular, que permite a gente, então, tratar os pacientes com câncer em geral em qualquer lugar do corpo, mas não com essa precisão desses dois aparelhos aqui que hoje a gente trabalha com ele. É caro o aparelho? É caro. Custa em torno, hoje está custando em torno de 4 milhões de dólares cada um desses aparelhos. Quer dizer, não é aparelho para ter em todo o hospital, mas é para ter algum num país rico como o Brasil. Outro grande professor, na Virgínia, esse professor me ensinou biofísica, tratamento de tumor, de trauma craniano, e nisso lá eu também entrei nesse estudo de radiação, porque teve um grande acidente na minha cidade, Goiânia, né? E 250 pessoas morreram por irradiação. Também nos Estados Unidos isso acontecendo. Então, eu tive bastante interesse em aprender isso, e nós começamos, então, desenvolvemos uma maneira de ter qualidade pelo mundo afora, né? Isso aqui durante o período que eu estava presidente de uma dessas sociedades, eu e o Dr. Paddock conseguimos montar um serviço de auditoria para ter boa qualidade desses estudos, e a gente é bastante preciso, muda aqui a genética dessas células, consegue mudar esses genes, e isso a gente estudou também no macaco, e hoje a gente traz para o homem, né, a possibilidade da gente modificar a genética através dos raios que batem no gene e a gente vai modificando eles apropriadamente. Bem, os casais extremamente importantes, né? A doutora Alessandra Gorgulho, minha esposa aqui, esse casal, Madame Curie e o Pierre Curie, vocês devem conhecer, são os que descobriram a radiação, né? E trouxeram todas as imagens que eu mostrei para vocês, inclusive essa capacidade da gente fazer modificações no cérebro de uma maneira extremamente precisa, que a gente usou em todos os animais, nesses estudos de laboratório, até a gente trazer nos humanos e começar a tratar lesões extremamente difíceis vasculares, né? Doenças nervosas, e aqui no Brasil, tratando também as doenças psiquiátricas, a gente conseguiu progressivamente popularizar isso, e agora também com esse efeito abiscopal, é um nome complicado, mas a gente consegue fazer a imunidade dos tumores para tratá-los de uma maneira interessante. A gente trata o tumor de um lado, ele desaparece o tumor do outro lado, como vocês estão vendo aqui, em pacientes com metástases. Tudo isso é possível pela física, né? Física, medicina, a nossa ciência. Einstein nem se fala, Bohr também foi muito grande, né? O Hawkins, que foi um ateu, né? Talvez por isso que ele sofreu tanto, a gente não sabe, cada um paga o preço que deve ao nosso Criador, né? E nós hoje usamos tudo isso, né? Vocês usam todo dia o Waze, eu uso todo dia o Waze quando eu opero. É o mesmo cálculo, são triangulações que se fazia na época de Pedro Alves Cabral para viajar pelo mundo. E aqui a gente está desenvolvendo os cientistas do futuro, né? Esse é o Lucas, meu filho. A mãe dele ensinou o X, o Y e o Z. Ele já estava usando computador quando criança, ganhou o presentinho da mãe dele, se tornou um grande esportista, num esporte que pensa. Hoje em dia, se ele quer
fazer o joguinho, ele jogou o tanto que quis, porque eu acredito que a cirurgia vai acabar nisso aqui. Essa cirurgia cruenta, graças a Deus, nós estamos mais e mais diminuindo ela, né? Essa é a ressonância magnética, a primeira feita, né? Isso aqui é no museu em Londres, né? Tô mostrando como que a gente faz esses campos magnéticos, né? E aí eu sempre tentando aí escrever terapia minimamente invasiva para o cérebro, isso a gente fez aí durante toda a nossa profissão. Essa aqui é minha filha, ela se tornou uma grande artista, e eu sempre falei do cérebro para ela, e ela... Esse aqui é o pensamento dela sobre o cérebro, esse é o meu pensamento sobre o cérebro. Você vê que a gente não pensa a mesma coisa. A verdade é que a gente pode controlar, por exemplo, uma pessoa com um toque, né? Um toque horroroso, uma dor horrorosa. A gente faz isso tudo hoje sem abrir a cabeça do paciente, né? Isso aí está tudo escrito até em indiano já. Esses livros aí estão publicados, né? Esse é o próximo que sai no Carnegie Hall, e eu agradeço a doutora Alessandra por ter me ajudado por tudo isso. Aqui é importante lembrar, né, que nós, os mais velhos, né, que esse livro eu recomendo, um livro ótimo, que mostra a importância do avô que estava perdendo a memória e ele transformando tudo que ele aprendeu para o netinho. E o netinho vai continuar ajudando toda a humanidade, que é por isso que nós estamos aqui. A nossa rainha aí, ela descreve muito bem que ela observou que o mundo melhorou nos 96 anos de vida dela, né? Esse é um dizer dela, né? Que nós, humanos, graças a Deus, os bons tem mais bons do que ruins, né? Então, o que minha mãe me ensinou, se você tem mais qualidade do que defeito, você vai melhorando, né? Quem tem mais defeito que qualidade não chega a lugar nenhum. Então, podendo ensinar, a gente tem tentado ensinar, né? São todos alunos da gente, a juventude lá em Brasília que nos acompanha quando a gente vai lá para tentar aprender alguma coisa. A gente tem cursos bem determinados aí que nos permitem continuar ensinando. Bem, eu vou parar e estou pronto para discutir um pouquinho com vocês. Nós ainda temos 7 minutos. Vocês me desculpem a interrupção, foi alguém que me ligou aqui, interrompeu e parou o computador. Que maravilha, hein? Obrigada aí pelo seu tempo dedicado, né, a trazer essa condição de vida, né, para as pessoas, que a gente fala que é vida digna, né, que as pessoas possam viver 100 anos, né, feito você iniciou aí, 100 anos sem, né, sem as mazelas, né? Então, o C com C e o C e o C sem com E. Aí. O senhor falou muito aí da questão da... Primeiro, eu quero saber, tem algumas pessoas perguntando aqui se você vai poder disponibilizar essa apresentação para a gente. É pública, é sua. Pode, sem problema então, nenhum. a resposta está dada, vamos poder... após aqui o café da manhã, a gente disponibiliza para vocês na página da ADCE, adcesp.org.br, estará lá a apresentação e a gravação dessa magnífica apresentação do Dr. Salles, né? Uma pergunta, o senhor falou de mudança da genética, já vou te dar a palavra, Irota, da mudança da genética. Isso, eticamente, né, como é que isso está sendo acompanhado? Porque é um ponto muito sensível, né? Ao mesmo tempo que, maravilha, como tudo, né? O avião, quando Santos Dumont inventou, né? Que ótimo e tal, e de repente foi usado para a guerra, que foi uma grande tristeza. Então, como tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, como é que está sendo controlada essa questão do uso, né, da mudança da genética? Eu sempre gosto de dizer que as leis, elas vêm depois da ciência, né? A gente vai descobrindo as coisas como cientista, e aí o público vai aprovar ou não, né? Isso. E realmente tem erros. Eu posso dar um grande exemplo: as cirurgias do comportamento, que nos anos 60 a 70 foi extremamente abusada nos Estados Unidos. Mais de 12 mil pessoas tiveram o cérebro modificado, inclusive artistas importantes, né? Farmer, acho que vocês conheceram, uma linda mulher que foi destruída por uma cirurgia dessa.
teve um grande cirurgião lá que ele desenvolveu o psicomobil, que ele dirigia pelos Estados Unidos, ele furava um buraco na órbita da pessoa e fazia um corte no cérebro. Isso foi um absurdo e virou uma lei contra, porque temos aí o que você está dizendo, vamos modificar a genética, vamos modificar uma pessoa, né? Isso é possível. Viraram leis extremamente fortes, né? Saiu aquele filme O Estranho no Ninho, que todo mundo ficou muito impressionado. Um filme muito bom, que simplesmente proibiram a cirurgia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo e no Brasil. Por exemplo, para mim, operar pacientes que posso melhorar eles, se eu vou pelo CRM, CFM, demora 2, 3 anos. Às vezes o paciente suicida nessa espera, porque as leis estão defasadas. A medicina melhorou, a ética melhorou, né? E, então, essa pergunta é extremamente importante. A mudança genética vai trazer grandes discussões, e já existem, né? Existem a Sociedade de Neurogenética, Sociedade de Biogenética, essas sociedades existem justamente para discutir isso. Tá? Então, é importante se pensar nisso, e é importante saber que as leis vêm um pouquinho atrasadas. Mas que vem, né? Mas e que também a gente não fique preso a elas, né? Porque senão, às vezes, vidas vão sendo perdidas, né? E aí o senhor fez aqui uma citação que eu achei muito bonita, que a memória é a nossa identidade, né? Então, que a gente não perca essa memória, né? Que a gente possa preservá-la, né? Para poder seguir. Vamos lá, Irota, diga aí. Então, eu realmente fiquei muito curioso, doutor Antônio, sobre essa modificação, né, no RNA, no DNA. E isso, a aplicabilidade hoje já está em alguns tipos de tratamento, Alzheimer ou Parkinson. O que está sendo, na prática, resultante desse tratamento de trabalho nas moléculas? Olha, Francisco, eu posso te dizer porque você falou, senão eu não falaria, mas você é um exemplo disso, tá? Nós modificamos dentro daquele tumor que você falou, que apareceu dentro da sua cabeça, nós modificamos a genética das células do neurinoma do acústico e modificamos todas as células da vasculatura do tumor. O tumor começou a morrer, vai morrendo, vai diminuindo e para como se fosse uma cicatriz. Isso para tumores já existe, tá? Já estamos fazendo o tempo todo. Para Parkinson, para tremor essencial, eu faço também em Brasília. Eu posso tremor, em mais ou menos 3 meses eu consigo parar o tremor, porque eu modifico as células naquele local em particular. Alzheimer's, nós ainda não temos o local correto. Alzheimer é uma doença bem difusa no cérebro, bem relacionada com depósito de amiloide, né, que é um lixo do ser humano, que vai se depositando no cérebro de pessoas geneticamente não protegidas. É uma doença genética. Parkinson é uma doença genética também. Por exemplo, tem uns que têm cabelo branco, tem uns que não têm cabelo, tem uns que têm cabelo preto, tudo é genético. E dentro do cérebro essa genética existe também. Muito bom. Maravilha, nós estamos aí em cima da hora, né? Assim, marcando gol, né? Teríamos aí assunto para muito mais, né? Poderíamos passar aí uma semana ou mais conversando, uma vida, né, doutor Antônio, conversando sobre esse tema, e que a gente possa aí cada vez mais, né? A gente conversava aqui no dia que a gente estava preparando essa apresentação, sobre como é que a gente sai, né, desse nosso encontro, né, dessa 1 hora de conversa aqui. O que a gente leva? Eu acho que essa é a reflexão que a gente traz em cada um dos nossos cafés da manhã. O que essa apresentação do Dr. Antônio de Sales transformou ou trouxe de contribuição para a nossa vida? Que a gente possa, aí, dentro das nossas empresas, né, preservar a saúde e trazer a realização das pessoas, né? E realização, o que traz? A felicidade. Então, que as pessoas que estão junto conosco nas nossas empresas, no nosso dia a dia, nas nossas famílias. Eu vi aqui, o doutor Antônio citou várias vezes de parceria, né, das esposas, né,
falou muito da doutora Alessandra, que acompanhou e que o resgatou, né? Que trouxe de volta para o Brasil. Então, que a gente possa aí também somar, né, parcerias para fazer com que a vida seja melhor para todos e não só para alguns. Muitíssimo obrigada. Peço ao padre Valdeir que nos dê uma... Diga. Eu só quero comentar uma coisa, Gigi, porque por que eu chamei o doutor Antônio, né? Que eu achei importante para o Brasil. Porque numa das conversas que eu tive durante esses 4 anos com ele, ele me falou a luta que ele está tendo para popularizar essa tecnologia do Brasil. Uma ciência tão avançada que, no final das contas, ela tem um custo-benefício melhor do que a invasividade, a internação, as sequelas. Isso aí poderia ser disponibilizado em vários hospitais do Brasil, essa luta que ele tem para fazer isso se tornar conhecido. E realmente, eu que andei nesse mundo neurológico pelo Brasil afora, conheço muitos neurologistas dos grandes hospitais, não conhecem a tecnologia da Gamma Life. E aí eu, inclusive, convidei alguns políticos hoje, para estar na reunião de hoje, para eles conhecerem isso, para também eles começarem a entender o que existe no mundo da medicina, que é necessário destravar toda a burocracia que existe no Brasil, as taxas de importação, uma série de questões para facilitar um equipamento como esse, que custa caro, mas ele dá uma solução magnífica para a sociedade, é um custo-benefício muito grande. Por isso que eu achei que era muito interessante, doutor Antônio, por isso que eu chamei os meus amigos. Quem tiver amigo médico, escute o que ele vai falar, porque é a solução para o médico. A medicina custa caro, mas ela traz soluções muito interessantes que, no cômputo geral, ela acaba sendo mais um melhor benefício para a sociedade. Obrigado. Disseminar o conhecimento, né, Irota? Claro. Realmente, o conhecimento preso dentro da gente, né, não serve para nada. Então, disseminar o conhecimento e trazer essas oportunidades, né, para todos, feito a gente falou aqui, que não seja para meia dúzia. Apesar de ser uma solução cara, cada um contribuindo um pouco com o seu conhecimento, ela vai barateando. Ela já foi muito mais cara, né, muito mais difícil. Então, as coisas vão facilitando e que a gente possa ser veículo dessa transformação. Padre Valdeir, por favor, a nossa bênção. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a sua palestra. Foi muito boa, muito esclarecedora mesmo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre digo, eu estudei isso, né? O tipo de conhecimento do homem é o empírico, o científico, o filosófico e o teológico. E quando a gente consegue encontrar alguém que conseguiu fazer esse processo passando pelos 4, né? Isso aí a gente tem sempre que agradecer a Deus, porque a gente tem um grande homem, um homem de Deus, né? Então, parabéns, né, Alcira, pela sua exposição, que Deus continue realmente te abençoando e te dando cada vez mais essa vontade de fazer com que as pessoas sejam realmente, tenham uma qualidade de vida bem melhor, né? E a gente sabe que o bem vence o mal, e com todo o esforço que Deus nos dá, né, e capacidade que Deus nos dá, a gente tem condições de transformar uma sociedade, sim, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar, eu não dei a palavra para o doutor Antônio. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, desculpe. A gente já está encerrando aqui, mas gostaria de saber se o senhor tem alguma complementação a mais a ser feita. Desculpe. Olha, só muito agradecimento, muita admiração. E, por favor, pode propagar o que eu falei, é o que eu faço, o que eu tento todo dia, e vocês me deram essa oportunidade. Eu tenho muito agradecimento. Muito obrigado. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, e que a gente realmente, pelos comentários que a gente está vendo aqui, nós vamos sair realmente mais inspirados e com vontade realmente de levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento. Muita gente vai ver depois, porque muitos médicos estavam trabalhando e ficavam falando, vai estar gravado, vai estar gravado, vai estar gravado. Então, estaremos aí na telinha de muitos, de todos que quiserem, e o próximo café da manhã já reservem a sua data aí, reservem na sua agenda, dia 14 de maio,
com o Padre Henrique, da Aliança da Misericórdia. Que vocês tenham aí um excelente dia, muito inspirado, e que possamos ser semente de transformação no mundo. Um abraço fraterno. Obrigada, doutor Antônio, Irota, Padre Valdeir. Até a Obrigado. próxima. Até. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.